Semana passada falando sobre o sistema endócrino, sobre os hormônios, e eu falava muito sobre o gatilho desses hormônios. E hoje a gente vai estudar esse gatilho desses hormônios, que é justamente o nosso sistema nervoso. E lógico e evidente, fazendo uma associação do que o Enem cobra muito pra gente, que são o quê? Doenças, certo? Como Alzheimer, como Parkinson e assim sucessivamente. Vejam bem, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o sistema nervoso é que quanto mais complexo é um sistema, mais difícil é a capacidade de regeneração desse sistema. Então, tratando-se aqui do nosso sistema nervoso, enquanto existem estudos com células-tronco e assim sucessivamente, eles vão tentando ver uma maneira da gente restaurar esse sistema. Só que, por enquanto, célula nervosa que é destruída não é recuperada, certo? Então, o primeiro ponto é isso aqui é Enem. Quanto mais complexo, menos a capacidade de regeneração. E aí, para a gente iniciar, a gente tem que entender aqui que o nosso sistema nervoso ele é dividido em duas partes. A primeira é o centro, sistema nervoso central, onde eu vou ter composto aqui encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico, onde nós temos aqui os nervos cranianos, raquidianos e terminações nervosas. O próprio nome está dizendo, se ele é central, ele vai pegar o encéfalo e a medula, a parte do meio. O que está na lateral corresponde à periferia, então é o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso é justamente uma defesa do nosso corpo também. Porque em situações de perigo, a gente vai ter lá luta ou fuga. Todo mundo aqui já ouviu falar. Vou explicar direitinho. O que a gente tem que gravar direitinho é que o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, ele vai ter três partes aqui principal. Olha só, o cérebro, a maior parte do nosso sistema nervoso, né, que é esse órgão grande que dá todos os comandos, nós vamos ter o cerebelo, o tronco encefálico, que vai ter as suas divisões, que vai ser lá mesencéfalo, ponte e bulbo. Se liga aqui, galera. Quando a gente parte para o sistema nervoso periférico, aí a gente vai ter nervos cranianos, raquidianos e terminações nervosas. Ah, professor, a gente precisa saber desses 12 pares, quais são os 12 pares de nervos cranianos ou 31 pares de nervos raquidianos? Não, pessoal. Isso aí vai ficar mais para um nível superior. O Enem, ele cobra uma questão de numeração. No teu sistema nervoso periférico, quantos são os nervos cranianos ou quantos são os nervos raquidianos? Certo? Então, vê só, galera. Preste atenção. Primeira coisa, se é um sistema tão bem elaborado que ele não tem esse poder de regeneração, como a gente já estava discutindo, então ele precisa de uma proteção. E a proteção vai estar nas meninges, onde a gente vai dividir as meninges em três partes. Gravem direitinho. São três partes, ok? Então eu vou ter aí a primeira. Saiu do crânio, eu vou ter a dura mater, certo? Depois eu vou ter uma parte que recobre o cérebro que parece uma teia de aranha. Aí eu vou chamar ela de aracnoide. E a última parte que vai estar lá em contato será a minha pia mater. Tudo isso aqui, juntamente com o líquido da coluna, a gente chama de líquido cefalorraquidiano. Presta atenção. Líquido cefalorraquidiano, também conhecido como líquor, certo? Líquor, se liga nisso. Então, as minhas meninges são formadas por três camadas, certo? Dura mater, aracnoide, pia mater, e são irrigadas pelo nervo ou pelo líquido cefalorraquidiano, ok? Então, passamos dessa parte e chegamos ao nosso lindo cérebro, responsável por tudo. E o que é interessante no nosso cérebro é o seguinte: os nossos lobos cerebrais, cada um tem uma função. Por exemplo, o meu lobo frontal, ele vai ser responsável de cara pela parte
de discurso, de fala, de raciocínio. Eu vou ter o lobo parietal, onde eu posso dizer assim, que no lobo parietal eu vou ter a parte de, digamos assim, de sensações, certo? Pressão e por aí vai. No meu lobo occipital, que está aqui nessa parte, eu vou ter a parte da visão. Por isso que às vezes, se você levar um abalo muito forte na parte de trás, na nuca, você tem um escurecimento na vista, certo? Eu ainda vou ter o lobo temporal aqui, que juntamente com os ossos do ouvido vão estar ligados ao equilíbrio da gente, certo? Então se liga. Lobo frontal, eu vou ter lá pensamentos, emoções, discursos, essas coisas. Lobo parietal, eu vou ter a parte de sensações. Lobo occipital, eu vou ter a parte da visão. E o lobo temporal vai estar ligado lá, equilíbrio, batimentos cardíacos, vai ter um trabalho aí. Entre esses lobos, a gente pode observar aqui uma areazinha meio aberta, que eu chamo de área de Broca. A área de Broca, ela é uma parte de associação no cérebro, onde vai estar ligado, por exemplo, a parte motora e a parte da fala, certo? Por isso que às vezes, num caso de acidente, uma coisa assim, uma pancada muito forte, até no nosso lobo frontal, pode afetar a área de Broca e pode comprometer a nossa fala também. Certo, gente? Então, se liga. Como ponto principal, eu coloquei aqui que o nosso cérebro, ele é responsável pela interpretação, memória, pensamento e respostas motoras. Preste atenção. Na questão da memória, a gente vai ter uma memória rápida, aquela, por exemplo, hoje eu estava assistindo a aula de biologia, então a gente está conversando sobre cérebro e etc. Então, isso aí vai ficar agora na tua memória, mas tu vai guardar o que vai te interessar. O que não te interessa, a gente joga lá numa gavetinha, mas o nosso cérebro está em constante aprendizagem. O nosso cérebro, ele grava tudo que a gente quer, literalmente. E a gente ainda tem aquela questão de entrarmos ou não em pensamentos em defesa do nosso corpo. No caso, por exemplo, de um grande trauma que você possa ter na infância, às vezes você não consegue lembrar do trauma, você só sabe que tem, mas não lembra. Por quê? É uma forma do teu cérebro te defender. Ok, galerinha? Então, saímos das meninges, fomos para o cérebro e agora vamos falar do cerebelo, essa partezinha que está logo abaixo do cérebro. Cerebelo, junto lá com o lobozinho temporal, com o ouvido, ele é responsável pelo equilíbrio da gente, certo? Fora o equilíbrio, ele também é responsável pela coordenação muscular da gente. É o ato de você conseguir fazer certos movimentos. E quando você não consegue de cara, você tenta, você treina e consegue fazer o movimento, porque o cérebro está em constante aprendizado. Ok, gente? Vejam bem, saímos lá, volto de novo, meninge, cérebro, cerebelo, e aí eu venho para o tronco encefálico. É uma parte muito importante. Primeiro, que ele vai fazer a interpretação do nosso encéfalo para o resto do corpo. E segundo, ele está ligado à nossa pressão arterial. Isso mesmo, pressão arterial, o nosso cerebelo faz esse controle. Ah, professor, se ele faz o controle da pressão, então ele também pode ajudar nos batimentos cardíacos? Lógico que sim. O nosso tronco vai estar ligado à pressão arterial, interpretação, batimentos cardíacos e à nossa respiração. Respiração não é um ato voluntário. Não é. Respiração é um ato involuntário. Se liga nisso. Senão, quando a gente dormisse, morria. Tinha uma parada cardiorrespiratória. Entenderam, gente? Coloquei tudo muito bem resumido. É assim, o órgão, o que faz, o órgão, o que faz. Então, se liga. A nossa medula espinhal, certo? Ela faz o seguinte, presta atenção nessa figura, se liga, Ela conduz o impulso nervoso e é responsável
pelo ato reflexo. Questão para Enem, galera. Enem. Se liga nisso. O ato reflexo está ligado à nossa medula, não no cérebro. Botei até aqui no slide que eu vou mandar para vocês. Certo? Então, na medula espinhal existe a condução do impulso nervoso e o ato reflexo. Não é no cérebro, e sim na medula espinal. Amém, amém, amém. Então, vejam bem. Aqui eu tenho os gânglios nervosos. Vejam só, é uma reunião de corpos celulares aqui, ó. Tudo vai estar responsável o quê? Tá onde, professor? Aqui, ó, no axônio. Cala a boca, cachorro. No axônio, pessoal, certo? Então, vê só. O que é que acontece aqui? Os nossos nervos, certo? Eles são responsáveis por feixes de axônio. E aí eu digo, professor, então, peraí. Os nossos nervos, nós vamos ter nervos cranianos e nervos espinhais. Cranianos, 12 pares. Espinhais, 31. Se liga nisso. Eita, cachorro da besta fera. Cala a boca. Começa. Acabou? Então, vejam só. Espinais, então, são cranianos, 12 pares. Espinais, 31 pares. Certo? E aqui, a gente não pode deixar de falar sobre o neurônio, a sua composição. O neurônio, gente, se liguem numa coisa, ele tem uma única estrutura, certo? Eu vou ter lá neurônio motor, neurônio sensitivo, e ainda vou ter um misto, que ele faz uma associação entre o motor e o misto, certo? Então, vê só, no meu neurônio eu vou ter dendritos, é a parte de início, cachorro da besta fera. Então, eu vou ter dendritos, que é a parte de início, certo? Eu vou ter o corpo celular e eu vou ter aqui, ó, o axônio. Se liga comigo, eu quero que vocês aprendam isso. Isso aí vai ser a parte de histologia, né, do tecido nervoso. Mas a gente não pode dar sistema nervoso e não dá uma parte falando sobre a célula nervosa, que é o neurônio. Então, se liga, neurônios eu tenho dendritos, corpo celular e axônio. No axônio, eu vou ter mais duas coisinhas. O fio que cobre ela, que eu chamo de bainha de mielina, que é onde existe a maioria das doenças degenerativas, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. É o término da bainha de mielina. É a degeneração da bainha de mielina. É como se fosse um fio que conduz, e esse fio começou a descascar. E, consequentemente, quando descasca, a consequência é que cause algum tipo de problema, certo? Uma coisa muito importante, entre a bainha de mielina, eu tenho essas aberturazinhas aqui, que eu chamo de nódulo de Harvey. Isso pode perguntar em termos estruturais. O que é o nódulo de Harvey? Onde está o nódulo de Harvey? Nódulo de Harvey está entre a bainha de mielina, do axônio e do neurônio. Coisa linda. Então, pessoal, se liga nisso. Outra coisa, o sentido da propagação do impulso nervoso, ele é unidirecional. Já cobraram uma pergunta no Enem falando sobre o sentido da propagação do impulso nervoso, que falava o quê? Que ele era unilateral. Tá errado? Ele é unidirecional porque ele pega o neurônio todo. Então, se liga, só a nível de revisão. O meu neurônio, ele tem dendritos, corpo celular, axônio. No axônio, eu tenho nódulo de Harvey e bainha de mielina. O sentido do impulso nervoso é unidirecional. Beleza, galera? E vê só aqui, nos meus neurônios, eu disse a vocês, eu vou ter neurônios motores, eu vou ter neurônios sensitivos e ainda vou ter neurônios mistos, que ele tanto vai ser motor quanto vai ser sensitivo. Agora, o que você não pode esquecer de forma nenhuma, eu até grifei aqui, ó só, sensitivo, ele é um neurônio aferente. Um neurônio motor é um neurônio eferente. Aí você pode dizer, qual é a diferença do aferente para o eferente? Vejam bem, no eferente, certo? Ele vai diretamente para os órgãos. Tem aqui, ó, eu coloquei certinho para vocês. Levanta o braço, por exemplo.
é do cérebro para o braço. Então, meu cérebro está pedindo que eu faça isso. Certo, gente? Então, já o neurônio aferente, sistema nervoso central, ele vai interpretar. Eu estou aqui, eu encosto a mão em um local quente. Então, o meu cérebro avisa que esse local é inóspito para mim não estar. Eu vou e tiro. Então, aferente e eferente. Eferente, órgão. Aferente, sistema nervoso central. Beleza? Então, vimos a estrutura do neurônio e os tipos de neurônios que existem. Existe um neurônio motor, sensitivo e misto. Você só precisa se ligar. Sensitivo, aferente. Motores eferentes. Misto vai ser um ou outro, dependendo da situação. Ok, galera? E aí, a gente passa ainda falando sobre o neurônio. Por quê? Existe o impulso elétrico de natureza, digamos assim, química e o de natureza elétrica. Se liga só, natureza elétrica, eu vou estar dividida aqui entre os impulsos, que vai ser justamente o que vai passar, certo? E eu vou ter ainda as sinapses nervosas. Sinapse vai ser a descarga do neurotransmissor e a interpretação que eu vou ter daquilo ali. Olha só, na sinapse é onde o neurônio se comunica. O impulso vai ser o que vai ser gerado. Sinapse se comunica. Impulso foi gerado. Sinapse se comunica. Não esqueçam. Certo, gente? E o de natureza química, o próprio nome está dizendo, é hormônio, neurotransmissores que a gente viu semana passada. Então se liga, eu vou ter aqui, nesses neurotransmissores, dois tipos de reações. Simpático e parasimpático. Um é o contrário do outro. Se um dilata a pupila, o outro contrai a pupila. Agora, o que fica para vocês em termos de Enem, vocês têm que se ligar no seguinte. O sistema nervoso simpático, ele faz com que haja descarga de noradrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático, ele faz com que haja uma descarga de acetilcolina, certo? Isso é a diferença básica. Vê só, gente, o que a gente tem que entender. Saímos lá do central, já estamos no periférico. Veja, eu tenho no meu periférico dois tipos de sistemas. Um eu vou chamar de somático ou voluntário, porque eu tenho que ter esses dois nomes na mente. Porque no Enem ele pode cobrar um texto falando sobre o sistema nervoso voluntário. Beleza. Se ele falou o sistema nervoso voluntário, tá valendo. Mas se ele disser o sistema nervoso somático e você não aprendeu sobre o sistema nervoso somático, aí fica mais difícil, certo? Então, se liga, voluntário ou somático. A gente percebe, a gente ordena os movimentos. Eu vou ter um sistema nervoso autônomo, autossuficiente, autonomia, respiração, batimentos cardíacos, movimentos peristálticos. Tudo isso está associado ao sistema nervoso involuntário ou autônomo. Ok, galera? Então a gente começa na primeira divisão. Voluntário, que eu chamo de somático, ou involuntário, que vai ser o autônomo. E aí, a gente começa falando um pouquinho aqui, olha. Dica, é uma dica para deixar pedrada. Vejam bem, sistema nervoso simpático e parasimpático. Coloquei bem resumido para vocês, bem mastigadinho, com os mínimos detalhes. Vejam, origem, quem é o neurotransmissor, quando acontece e o efeito. Se liga só, aprende um e o outro já é o contrário disso. Aqui eu digo que no meu sistema nervoso simpático, a origem será no tórax ou na lombar. Já no parasimpático, a origem é no tronco, no cérebro e medular. Eu digo que o neurotransmissor do sistema nervoso simpático será a noradrenalina. Já no parasimpático, a acetilcolina. Um é o oposto do outro. Se liga, agora aí é de Enem. Cobre-se mesmo. Quando ele fala aqui, ó, onde acontece, quando acontece o sentido de luta ou fuga. Tá aqui.
no nosso simpático. Aí o que é esse luta e fuga? Vamos dizer o seguinte, um cara chega para te assaltar. Ou você luta, ou você simplesmente para ou foge. Dá aquela carreira que no outro dia está com a bunda doendo. Né? De tanto o pé bater na bunda, você está com ela doendo. Por quê, professor? Porque aí você teve força onde não sabia que tinha. Aí o nosso sistema simpático, ele é quem faz isso. Ele vai descarregar uma adrenalina na gente. Ele vai fazer com que você tenha aquela força que você não tinha. Ele vai interromper a tua digestão. E ele vai fazer com que haja dilatação. Aí você vai conseguir, digamos assim, acelerar mais, vai ter mais força e mais agilidade, porque o sistema digestório também atrapalharia, entenderam? Já no sistema nervoso parasimpático, é o contrário, você vai ter sensação de sono, você vai relaxar e por aí vai, certo, gente? Então, desvendamos um pouquinho disso aí, do sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente ainda tem célula da glia ou das glias. Ela vai dar volume cerebral. Se uma célula da glia estiver bem pertinho de um neurônio, entre os neurônios, ela consegue jogar a informação de um neurônio para o outro. Não é distante. Já foi questão cobrada no Enem. As células da glia, elas conseguem fazer comunicação distante entre os neurônios de forma nenhuma. A comunicação tem que ser bem pertinho. Certo, galera? Nós temos aqui a nível, para a gente saber, outra dica de pedra. Olha só, o cerebelo, qual é o papel dele? Começou lá na aula, eu falei, então tá lá, equilíbrio, postura e por aí vai. O bulbo hackeando, o que é que ele faz? Ele auxilia o nosso cerebelo no movimento de respiração, que é involuntário. E a ponte, o próprio nome está dizendo, ponte não é para atravessar de um canto a outro, então ela liga, ela interpreta, ela leva informação, então se liga nisso, certo, galera? Só que, aqui, a gente desvendou o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, falamos sobre o neurônio e não temos como amarrar o sistema nervoso e não falar um pouquinho sobre algumas doenças ou até distúrbios do sistema nervoso. E existem vários distúrbios no sistema nervoso e você pode adquirir do próprio ambiente. Por exemplo, tem pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. Falando, por exemplo, com limpeza, não pode ver nada sujo em canto nenhum, que tem que estar lá limpando, porque se deixar desorganizado nem dormir consegue. Essas pessoas, elas precisam de tratamento, gente. Se vocês conhecem alguém assim, por favor, peçam para elas procurarem ajuda. Tem também uma doença que é bem conhecida de todo mundo, que surge geralmente depois dos 60 anos, e a probabilidade é que se aumente muito mais, porque a expectativa de vida aumentou. Então, o Alzheimer é uma doença que é dada em vários níveis, certo? Existem vários níveis para o Alzheimer. Cada grau existe sempre uma luta diferenciada, que começa logo com esquecimento, com irritabilidade, certo? Depois vai ter falha do nosso sistema cardiorrespiratório, que aí já é uma das últimas etapas para o paciente vir a morrer. Então vejam, são quase 44 milhões de indivíduos do mundo com Alzheimer. E a tendência é que cresça. Coloquei os principais pontos. Primeiro, o que dificulta a cura para o Alzheimer é a origem. Então se liga para o Enem, para vocês, é para vocês entenderem. Não existe ainda uma cura para o Alzheimer, porque a gente não consegue entender qual é a origem dessa doença. A única coisa que a gente entende é que ela pode ser hereditária. Então tá lá, tua avó teve Alzheimer, tua mãe teve Alzheimer, então você pode ter Alzheimer, certo? E não é só a memória que sofre. O que é que acontece?
O nosso paladar, pessoas que têm Alzheimer, não conseguem mais diferenciar o paladar em determinado tipo de comida, certo? Agora, existe uma forma, a gente não conhece a origem, o tratamento é difícil, a idade a gente já sabe, pode ser hereditário, mas também pode ser evitado. Atividades físicas, treinar e treinar a própria memória, leitura, números, tudo isso ajuda muito a gente a estar prevenindo contra o Alzheimer, pessoal. Beleza? Então, vê só. A gente tem outros tipos de doenças que podem afetar o nosso cérebro. Eu posso falar aqui, por exemplo, do AVC. O AVC que ele pode ser apenas isquêmico, quando você vai sentir uma dormência do lado do seu corpo, a circulação foi interrompida. A gente tira quando você está paradinho em um local, com a perna cruzada, e quando descruza a perna, sente o formigamento, que é a circulação voltando. Isso pode acontecer na nossa área cerebral e é uma isquemia, pode comprometer a fala, certo? Até a visão. E o AVC hemorrágico, esse só com cirurgia e nem sempre há sucesso de vida aos pacientes. Nós temos também, querendo ou não, a famosa esclerose lateral amiotrófica. Stephen Hawking, um dos caras mais inteligentes da atualidade, morreu justamente disso aí. Não compromete a parte cognitiva da gente, não compromete o raciocínio, mas há um comprometimento entre os neurônios motores e a interpretação muscular. Então, o músculo vai ficando fraco, ele não sabe a questão de movimento, a questão é que ele vai atrofiando. Por isso que a gente diz que é esclerose lateral amiotrófica. Certo, gente? É uma doença degenerativa, entenda. Doença degenerativa não tem cura. Ela é um paliativo para você evitar o sofrimento, certo? E dentro dela, assim, a gente tem que entender que ela vai comprometer os nervos motores e também vai comprometer a musculatura involuntária. No comprometimento da musculatura involuntária, existe a paralisia de alguns órgãos, consequentemente, a morte. Certo, gente? E também tem, por exemplo, mal de Parkinson ou doença de Parkinson. É aquela que causa tremedeira. É uma doença degenerativa que acaba também com paradas cardiorrespiratórias e acomete pessoas geralmente com mais de 60 anos. Existem vários outros tipos de doenças. Olha aqui, doenças infecciosas do sistema nervoso. Alguns agentes podem agir e causar prejuízo ao nosso sistema nervoso. Desde vermes, né, a famosa neurocisticercose, viroses e até bactérias. Podem afetar, por exemplo, a meningite, causando uma meningite, causando, por exemplo, a chegada de muito pus no licor, né, no líquido cefalorraquidiano. E aí, como consequência, pode causar a morte. Certo, pessoal? Só que nem sempre vai ser vírus, nem sempre vai ser bactéria, nem sempre vai ser degenerativa. Muitas vezes é a parte social que pode fazer com que você adoeça, que são a parte de drogas. Então veja, drogas e o sistema nervoso podem deixar você muito dependente. O teu sistema nervoso vai levar uma carga sempre de noradrenalina, dopamina, ocitocina, quando você adquire a droga. Então são drogas que a gente diz que são psicotrópicas, ou seja, que causam dependências, atua sobre o nosso cérebro e altera até o nosso comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que é dependente de crack, ela diminui uma área do cérebro dela que seria responsável pelo sentimento. Então, o lobo parietal, aquele que é responsável pelas emoções, ele automaticamente vai sendo desligado. Então, a gente diz que esse paciente, ele é um paciente doente, ele é dependente da droga. E aí, como consequência, ele pode fazer coisas que até Deus duvida. Pode simplesmente uma mulher ter um filho e jogar no lixo e não vai se sentir culpada com isso. Por quê? É uma parte cerebral dela que foi comprometida. Certo, galerinha? Resumidamente, essa foi a nossa aula de sistema nervoso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Vou mandar um exercício para vocês, certo? E
Estudem e qualquer dúvida, o tio está aqui para ajudar vocês. Valeu? Show!